Olá, meus irmãos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro Cunha. Eu faço parte dos Obreiros do Cristo, do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, aqui no Gardenia Azul, de onde eu trago um fraternal abraço da nossa dirigente, Dona Zilda Marins. E para mais um estudo, agradecendo ao nosso irmão Ivair Lupes, mais um estudo para o grupo Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, localizado no Anil. E o tema proposto pelo nosso irmão Ivair é a caridade material e a caridade moral. É um item do capítulo 13, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o nosso item, especificamente, é o item 9, que é uma mensagem da irmã Rosália. Então, nós vamos fazer o estudo sobre esta mensagem e falar um pouco também dos outros tipos de caridade, né? Mas vamos focar no que o estudo nos propõe. E como de hábito dos nossos estudos, o estudo da casa também, nós vamos fazer uma leitura aleatória do livro Vinha de Luz, depois nós fazemos a prece e iniciamos o nosso estudo. Então, vamos lá. No Vinha de Luz, caiu aqui no capítulo 121, Amizade e Compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem ainda agora podeis. Palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de reconhecer-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo os princípios, mas sim, orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Uma leitura muito propícia, né, que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. Então, agora, meus irmãos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
ao nosso querido Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para realizarmos este trabalho de amor, de levar os teus ensinamentos, os teus exemplos a todos os irmãos que estão necessitados, encarnados e desencarnados. Gratidão a Ti, ó Pai, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental e espiritual. Que o Senhor nos ampare, que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco, estudando, trazendo os irmãos também que estão necessitados de ouvir o nosso estudo. Fica conosco, nos ampara e nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos entrar agora no nosso estudo, repetindo, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o próprio capítulo, o próprio título desse capítulo 13, é interessante porque nós temos a ciência, ela tem um estudo do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. E nós, nas pesquisas que nós vamos fazendo, é interessante porque, se nós colocarmos aqui, por exemplo, lado esquerdo do cérebro, que a vossa mão esquerda, que não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele analisa os dados e busca as razões que justificam os acontecimentos. O lado esquerdo. O lado direito do cérebro, ele analisa as situações e oferece uma resposta imediata. Então, olha como o Kardec, inteligentemente, ele e também bem intuído pela espiritualidade que o amparou, que contribuiu muito com ele para a codificação da nossa doutrina, ele coloca esse tema, nós sabemos também que o Kardec, ele é da parte, ele tem todo um preparo da parte intelectual e científica também, que ele era professor de física. Então, tem a parte da ciência que ele traz para a nossa codificação, que não saiba a vossa mão esquerda, ou seja, para praticar a caridade, nós não fiquemos pensando muito, a gente não pode pensar muito. O lema de um famoso e ativo trabalhador da caridade, que é o nosso irmão Betinho, ele falava sempre que quem tem fome tem pressa. Então, como o nosso tema de estudo é a caridade material e a caridade moral, nesse ponto que nós chegamos da caridade material, a gente, quando for praticar, quando a gente tiver a oportunidade de praticar, a gente não pode ficar pensando se vai dar, se vai fazer. A gente tem que ter a atitude de ajudar os irmãos que estão necessitados, obviamente dentro das nossas possibilidades, e depois a gente vai analisar, Então, às vezes a gente fica muito preso, a gente fica muito preocupado com o que o irmão vai fazer com o que nós estamos doando, com o que o irmão vai fazer, A gente fica sempre, às vezes, até julgando erradamente, porque a gente não tem o direito de julgar ninguém. A gente dá o que o irmão está necessitado, aí depois a gente fala, será que ele vai pegar o dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Se a gente for pensar nisso, a gente não consegue praticar essa caridade material, que é a caridade que nós buscamos suprir, um alimento, uma roupa, enfim, uma série de necessidades de quem está necessitado, que a gente tem a oportunidade, muitas vezes,
de ajudar e nós não ajudamos porque ficamos presos, né, a esses pensamentos, a esses julgamentos. Então, eu achei interessante trazer, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, porque não devemos pensar, temos que agir, né? Obviamente que dentro de um critério e dentro das nossas possibilidades. Essa é a caridade material que a nossa irmã Rosália nos traz, né, com uma mensagem muito assim, acolhedora, né, e muito elucidativa, que ela começa falando assim em sua mensagem. Foi uma mensagem em Paris, recebida em Paris em 1860. E a nossa irmã Rosália, falando um pouco da história dela, né, um pouco da sua vida, o nome dela é Irmã Rosália Rendu, ou Rosália Rendo. Ela foi uma freira missionária que viveu numa época muito tumultuada na cidade de Paris, né, na época das revoluções de 30 e de 1847, já próxima ali da Revolução Francesa, né? Então, ela, com suas amigas de convento, ela ajudava muito a sociedade em si, né, que é vítima dos conflitos, das revoluções, né? A gente sabe que uma parte fica brigando com a outra e o povo mesmo fica no meio disso tudo. É igual a revolução, é similar a uma guerra numa proporção menor. Então, tem os que estão interessados de um lado, os que estão interessados do outro, e a massa da população ela fica no meio disso tudo. Era onde ela entrava com o seu trabalho de caridade, junto com as irmãs do convento. Ela também, logo depois que passou essa fase tumultuada, ela abriu creches, abriu farmácias, orfanatos, e tem uma curiosidade muito bacana sobre ela, que quando ela passava assim no meio dos conflitos, o pessoal, né, os soldados, né, que estavam conflitando um com o outro, pediam para ela tomar cuidado, para ela se resguardar, para ela sair dali do meio de todo o processo, né? E ela falava assim para eles: vocês acham que eu tenho vontade de me proteger quando estão massacrando, quando vocês estão se matando um ao outro? Qual é a vontade que eu tenho que me proteger? Vocês também têm que se proteger. Então, para a gente ver o pensamento de um espírito, né, de uma envergadura tão elevada como esse da irmã Rosália. Então, só para a gente ter um pouco, né, a curiosidade sobre esse espírito que mandou essa mensagem. E que ela começa assim, ó, é no item 9 do capítulo 13. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizesse. É assim que ela começa a sua mensagem. E aí ela prossegue. Toda a religião, toda a moral se encerra nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos na terra, seríeis todos perfeitos. Não haveria ódios, ressentimentos, eu diria, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e vós não veríeis mais, nos sombrios bairros em que morei durante a minha última encarnação, pobres mulheres levando consigo miseráveis filhos carentes de tudo. Esse é o primeiro parágrafo da mensagem da irmã Rosália, que ela já nos traz uma reflexão de que, né, aquela máxima que a gente sempre lembra, né, quando a gente vai praticar a caridade, que toda a religião, né, como ela fala, toda a moral se encerra nesses dois preceitos. Amemo-nos uns aos outros, né, e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Isso que ela está falando é nós nos colocarmos no lugar do irmão que está necessitado. Se nós estivéssemos no lugar desses irmãos, nós não gostaríamos que alguém chegasse com um alimento, que suprisse uma necessidade que nós estivéssemos passando naquele momento.
Então, é isso que a irmã Rosália quer nos mostrar, que a gente fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse, já é uma ação de caridade. É a verdadeira caridade, que já se inclui na parte, tanto na material, como na moral, né? Na caridade moral. Então, repetindo, a caridade material é aquela que a gente supre uma necessidade do irmão, um bem material, um alimento, uma roupa, uma quantia que ele esteja necessitado, e tem a caridade moral, né? Que a irmã Rosália vai falar aqui também para nós, que é uma das mais difíceis de se fazer. Por quê? É uma das mais difíceis e é a que todos nós podemos fazer, porque não envolve dinheiro, não envolve alimento, não envolve um vestuário, não envolve nada disso. Envolve a nossa vontade de ajudar os irmãos, de falar, de fazer uma prece para eles, por que não? De ouvi-los na hora que eles estão necessitados de falarem, né? Porque nas casas espíritas, uma prática muito comum é o atendimento fraterno. E é uma forma de caridade moral. Por quê? Na maioria das vezes, os irmãos precisam desabafar. Eles precisam falar dos seus problemas, expor os seus problemas, né? E muitas vezes, eles falando dos seus problemas, eles sentem um alívio, porque normalmente quando a gente tem um problema, a gente se fecha, a gente se retrai, né? A gente fica naquela energia vibratória que a gente fica naqueles círculos, né? É assim que começa, é assim que se inicia um processo de depressão, né? E muitos casos como este, num extremo, né? Em outro extremo, nos levam ao suicídio, à prática do suicídio, a pensar, pelo menos, na prática do suicídio. E é muito importante essa caridade material, porque nós vamos auxiliar esses irmãos a saírem dessa vibração, dessa energia vibratória negativa que eles estão, muitas vezes com uma palavra, com uma prece, muitas vezes os ouvindo, né? Aconselhando a prática do evangelho no lar, que é uma prática que a gente sempre que pode, a gente fala em todos os estudos que a gente faz, porque nos traz a tranquilidade em nosso lar, que é onde tudo começa em nossa vida, né? Se nós tivermos um lar tumultuado, um lar com energias que não são boas, o que acontece? É lá que a gente passa a maior parte do tempo da nossa caminhada, né? Envolvido com os irmãos que estão ali, que nós pedimos, né? Nós temos a consciência, nós fazemos sempre os nossos estudos sobre a luz da doutrina espírita, e é isso que a doutrina espírita nos ensina, que nós, quando é feita a nossa programação reencarnatória, nós vamos estar juntos de quem nós precisamos para nos aperfeiçoarmos, para cumprirmos as nossas provas e as nossas expiações. Então, é muito importante que todo o processo, né, até da prática da caridade, porque quando a gente faz a caridade moral, né, depois nós vamos falar de uma caridade chamada caridade essencial, né? Mas na caridade moral, nós temos que estar preparados para auxiliar esses irmãos. Não adianta eu falar para o irmão que ele tem que amar ao próximo, que ele tem que se amar, que ele tem que ter paz de espírito, que ele tem que ter paz no seu lar, se eu não sei o que é isso. Né? Então, essa prática do evangelho no lar é muito importante para todos nós, e sempre que a gente pode, a gente tem que falar dessa prática para todos os irmãos. E continuando aqui na mensagem da nossa irmã Rosália, ela fala assim, ó: ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o melhor possível os infelizes. Daí, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito.
para que encontreis ao sair de vosso envoltório terreno um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Uma parte muito bacana esse parágrafo também, porque não é só a gente dar o que tem de supérfluo, não é a gente dar o resto, não é a gente dar assim, com aquela preocupação que nós já falamos. É você dar com amor, é você doar com alegria, sabendo que o irmão que está necessitado, ele vai receber também com aquela mesma energia que você doou. Mesmo que ele não receba, mas você vai passar para esse irmão, né, a sua boa vontade, a sua a capacidade não é a palavra certa, mas o seu desejo de ajudar ao próximo. Isso é muito importante. Isso quem recebe, né, quando a gente dá com aquela energia boa, o irmão recebe com aquela energia boa, mesmo se ele não estiver na mesma sintonia que nós. Então, o que ela fala aqui é muito importante. E ela já fala aqui, ó, para que Deus vos retribua um dia, não é no dia seguinte. Nem nós devemos esperar por isso, né? Nós temos que doar, né? Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade que Jesus nos ensina. Mas ele já nos fala que um dia nós seremos recompensados. E como que nós estaremos recompensados? Que ela fala aqui, ó, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Sempre que nós vamos praticar a caridade, o primeiro sentimento que nós temos é de auxiliar, é de suprir uma necessidade do irmão. E se a gente pratica o bem volta para nós. A gente sabe disso também através dos nossos estudos da doutrina. Se nós praticamos o mal volta para nós. Então, conforme a irmã Sheila está nos falando, nós estamos praticando um ato de amor com os sentimentos puros em nossos corações, né? Que não é fácil a gente conseguir isso, todos nós sabemos, mas é uma prática, né? Nós temos que praticar, nós temos que buscar fazer, né? Nós temos que ter a vontade de fazer desta forma para que nós possamos um dia receber, né, esse alívio espiritual, conforme ela fala aqui, um cortejo de espíritos no limiar, que nos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Olha que coisa bacana, né? Olha que alívio para o nosso espírito. E ela continua aqui, ó. Se pudesseis saber a alegria que experimentei, reencontrando no além aqueles a quem pude beneficiar em minha última existência. Olha que coisa boa, né? Você ajudou e depois você reencontra aquele irmão que você teve a oportunidade de ajudar e você vê aquele irmão feliz em outra situação, né? Até em outro mundo, e que ele está, muitas das vezes, né, até melhores do que nós. E a misericórdia divina, ela é tão gratificante, ela é tão acolhedora, que vem uma mensagem dessa para nós, para que nós possamos refletir, porque é um incentivo. Quando a gente lê uma mensagem dessa, é um incentivo para nós, que nós continuemos no nosso trabalho da prática da caridade. E ela continua aqui. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois sabeis agora, esse infeliz que repeles é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual vos será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Ela fala aqui, ó, esse infeliz que repeles, ou seja, esse infeliz que nós, às vezes, afastamos do nosso convívio, que nós afastamos do nosso grupo de convívio, do nosso lar, né? Aquela caridade que a gente faz, mas julga o irmão.
né? Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes ele pode ser, né? Ele pode estar sendo colocado no nosso caminho naquele momento como uma prova, como um teste, né? Que Jesus, que a espiritualidade faz conosco, para saber se nós estamos realmente seguindo o caminho que Jesus nos pediu para que seguíssemos. E continuando aqui, quero que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, essa que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e, entretanto, é a mais difícil de se colocar em prática. A caridade moral, que é aquilo que nós já falamos, é um acolhimento, é uma palavra amiga, né, o dito popular, oferecer o ombro amigo para o irmão, porque a gente tem que pensar assim, meus irmãos, se o problema chegou até nós, se o irmão está nos pedindo um socorro, é porque nós temos a capacidade, né? Nós temos o entendimento, nós temos, de repente, ele está enxergando uma luz em nós que nem nós enxergamos. Então, é muito prazeroso a gente, né? Quando a gente está fazendo com o coração, a gente sente esse prazer, que o irmão, não pelo irmão estar vindo necessitado, porque o ideal é que ele não venha até nós, o ideal é que ele não necessite, mas se ele chegou até nós, é porque ele viu um amparo, ele viu uma pessoa, ele viu, de repente, um espírito que pode o auxiliar, que pode falar alguma coisa que vá mudar aquela situação em que ele se encontra, não é? Então, é muito gratificante quando a gente tem esse conhecimento. E a irmã Rosália continua aqui. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai-me, em saber calar para deixar falar um mais tolo do que vós. E é também um gênero de caridade, saber ser surdo quando a palavra irônica escapar de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebam as pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, enquanto que, na vida espiritual, a única verdadeira, elas estão muitas vezes bem longe disso. Aí está um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral, né? Então, o Chico Xavier, ele nos dá um ensinamento muito valioso, né? Que se a gente começar a praticar, a gente vê que o nosso comportamento ele muda. Ele fala assim: sempre que tiver em uma situação que você se perceber que vai falar alguma coisa, né, ou entrar no meio de uma discussão, você bebe a água da paz. Você bebe, né, você põe um gole d'água na boca, deixa lá, até aquela vontade de você falar aquele pensamento, de você expressar aquele sentimento, que não vai te fazer bem, nem vai fazer bem a quem você vai falar, você fica com aquela água na boca, e quando a vontade for passando, aí você a engole. É isso, meus irmãos, isso é a caridade moral, né? Quando ela fala aqui, que temos que nos suportar, né? Isso não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas nós temos que ter, né? Se nós estamos praticando a doutrina espírita, o que nós temos que perceber? Que cada um está no nível evolutório diferente do nosso. Cada um tem o seu nível de evolução. Cada um tem o seu nível de aperfeiçoamento. Então, se o irmão ele está, de repente, quando ela falou que é um sorriso desdenhoso, para nós sabe que é uma ironia, mas a gente não vai entrar naquele clima ali, porque muitas das vezes, se a gente estiver participando de uma tarefa em grupo, né, que acontece muito,
né? A gente tem esse desdenho, às vezes a gente fala uma coisa, o irmão coloca o pensamento dele como se fosse superior ao nosso, não no intuito de somar, não é? Mas com o intuito superior, e não é por aí, né? A gente não tem que entrar naquele negócio do olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos mostrar que não é por aí, né? Aquelas palavras de Jesus para a gente dar, quando bater em um lado, a gente oferecer o outro, né? É um simbolismo que Jesus usou para quando nós formos ofendidos, nós não retribuirmos da mesma forma, porque aí nós estamos nos comparando a esse irmão. A outra face que nós temos que oferecer é o entendimento, né? O amor, é o perdão, é tudo isso que Jesus vem nos pedir e nos ensinou com seus exemplos. Isso que a gente fala é fácil de fazer, meus irmãos? Não é fácil, a gente sabe que não é, né? Mas nós estamos dentro de uma doutrina que nos traz o Consolador prometido por Jesus. E nós temos que colocar em prática, né, esses ensinamentos de Jesus, dessa forma. Então, quando nós temos um desafeto, seja onde for, seja num grupo, se esbarra com a gente na rua, que às vezes acontece isso, então que nós saibamos entender esses irmãos, que nós saibamos perdoar as ofensas. Isso é a caridade moral, conforme a mensagem que nos traz a irmã Rosária, que continua aqui, ó. Não obstante, essa caridade não deve impedir que se pratique a outra. Essa caridade não deve impedir que se pratique a outra. A caridade moral não deve impedir que nós pratiquemos a caridade material, né? São coisas distintas. Mas também estão interligadas, porque às vezes quem vem pedir, eles não sabem pedir, eles estão num processo ali, eles estão numa fase, vamos colocar assim, da sua vida, que o irmão, eles perdem a noção de sociedade. Imagina um irmão que está na rua que vem pedir um alimento. Vocês acham que eles vão, né? Alguns sim, mas muitos deles, ele vem com um certo tom de voz que às vezes nos assusta. Então, não temos que julgar por isso, que julgá-lo por isso, né? Nós temos que entender a fase que ele está passando. Mas pensai, sobretudo, em não desprezar o vosso semelhante. E quando ela fala em desprezar, o desprezo também é um sentimento muito, muito pequeno, né? Muito mesquinho, porque não é certo também você, por exemplo, você está num processo ali de numa conversa com seu irmão, com um amigo, e você percebe que o amigo está falando, que o teu irmão está falando, não é o que você pensa. Então, você vai falar as costas e vai embora, você vai dar as costas para ele e vai embora, você vai deixar ele falando e vai ficar pensando em outra coisa. Isso também é uma forma de desprezo, não é? Você ver o irmão necessitado, às vezes nessa época aí de frio agora que nós estamos, um irmão necessitado de uma coberta, né? E você passa, olha, vê e vai embora, né? Lembra a passagem dos irmãos samaritanos, que todo mundo passa e vê o irmão lá precisando de um auxílio, precisando de um socorro. Muitos passam e, não, estou com pressa, não, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, e ninguém socorre o irmão. E quem socorre? O irmão samaritano, né? Aquela parábola que nós já conhecemos, mas que nos traz esse ensinamento, né? Muitos passaram e desprezaram a necessidade do irmão que estava lá caído. O irmão samaritano foi lá e o socorreu. Então, o desprezo também, meus irmãos, nós temos que ficar muito antenados em relação a isso. Lembrai-vos de tudo o que já vos disse.
É preciso sempre recordar que no pobre repelido pode estar, talvez, um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Olha, momentaneamente inferior a vossa. A vida dá muitas voltas, meus irmãos. A vida dá muitas voltas. Então, um irmão que hoje está nessa situação, amanhã as coisas podem se inverterem. É nisso que a gente tem que ter cuidado também, né? Nesse processo que a vida dá a volta, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, depois você sobe de novo, depois você cai, mas o importante é que nós estejamos preparados para essas voltas, que nós estejamos antenados com o que está acontecendo à nossa volta, até para esse processo da prática da caridade, tanto da moral como da material. E a irmã Rosália prossegue. Eu revi um dos pobres de vossa terra, a quem pude, felizmente, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Ora, nesse processo que nós falamos, que é a vida dá volta, hoje, nessa encarnação, um irmão está numa situação inferior à nossa, mas quando chegar lá na pátria espiritual, ele pode vir nos receber, nós podemos encontrar com eles. E aí, meus irmãos, o que nós vamos esperar desses irmãos que a nós ajudamos e daqueles que também nós não ajudamos, né? Então, todo esse processo, né, que a irmã Rosália nos traz, todos esses ensinamentos, ela conclui assim: lembrai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo a Deus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então, quando ela fala aqui, somos todos irmãos, é o amor fraterno. Pensai sempre nisso. A gente não pode esquecer que aquele irmão que está numa situação inferior à nossa, ele é o nosso irmão em Deus, o nosso irmão em Cristo. Então, fica a mensagem, né? E, paralelo a essa mensagem da irmã Rosália, nós separamos aqui uma mensagem do Paulo de Tarso, né, nosso querido irmão Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 3, ele nos fala assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo, né? O símbolo é o sino, né? O toque do sino, que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Então, não adianta. Essa tríade, né? A fé, a esperança e a caridade, uma está assim concatenada com a outra, uma está interligada com a outra, né? Porque você, com amor e com esperança, você pratica a caridade, aquela caridade que vem de dentro do espírito, que a gente sente o prazer em fazer, não é? Seja ela qual for. E o Emmanuel, ele nos fala aqui, no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, o Emmanuel nos fala da caridade essencial. Eu vou ler rapidamente a mensagem para vocês,
e depois nós vamos fazer o comentário. É o capítulo 110 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele começa com a mensagem de João, é a segunda carta de João, no capítulo 6. O título é Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. De João, na sua segunda carta, no capítulo 6. Em todos os lugares, a situação da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Vou ler de novo essa frasezinha aqui, que é muito... A voz compassiva e fraternal que alimenta o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensino constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, vou pular um pouco aqui para não alongar muito. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensamentos, de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição do mendigos da luz. Mendigos da luz. Então, meus irmãos, essa é a caridade essencial, aquela que nós temos que fazer conosco, com nós mesmos. A caridade para nós, a nossa caridade, que é nós vivermos o que nós estamos falando. Isso é muito difícil, mas não é impossível, conforme nos mostra aqui o Emmanuel, que nós pensemos, que nós comecemos a falar, que nós comecemos a praticar o que o Cristo Jesus veio nos falar, e acima de tudo, ele não veio só nos falar, ele nos deu o seu exemplo. Jesus não foi aquele profeta que ficou sentado, falando. Não. Jesus foi praticar o que ele falava. Ele foi nos mostrar na prática como nós deveríamos fazer. Então, meus irmãos, é esta a mensagem que nós deixamos para vossas reflexões. A caridade material, aquela que a gente sempre que puder nós devemos, doar um alimento, doar um valor que o irmão esteja precisando, sempre com amor. Se não for para fazer com amor, é melhor a gente conversar com o irmão, levar uma caridade moral, ouvi-lo, entendê-lo, não julgando, não criticando, mas, se possível, falando do ensinamento do Cristo para esses irmãos, sempre dando os exemplos do Evangelho, que nós temos no Evangelho, que Jesus nos deixou. E também, nessa última caridade essencial, que é a caridade que nós temos que fazer com nós mesmos. Nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a respeitar, nós temos que aprender a seguir o que Jesus nos deixou. Não é fácil, mas nós temos a nossa fé, nós temos um amparo da espiritualidade, do bem, que sempre que os irmãos da espiritualidade nos observam o tempo inteiro, e se eles enxergarem em nós, que nós estamos com a vontade de praticar
esses sentimentos, a ajuda com certeza virá. Muito obrigado a todos. Nós vamos fazer uma prece de encerramento e, em seguida, nós vamos não nos despedir mais, que já é a nossa despedida. Então, novamente, vamos pensar no nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de levar, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, para todos que puderem nos ouvir, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz, o Teu amor, reine sobre toda a nossa humanidade, Senhor, nos trazendo a paz, o equilíbrio, a vontade de ajudarmos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Fica conosco, nos ampara, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.